Divindades femininas. Semana passada nós falamos sobre as divindades masculinas. E essa semana nós estamos falando sobre as divindades femininas. Já falamos sobre Oxum, já falamos sobre Iemonjá e hoje vamos falar sobre Oiá. Na segunda-feira vamos falar sobre Obá, vamos falar também sobre Nanã, vamos falar sobre Ajexalungá e também sobre Olokun. Espero que vocês estejam gostando. Como eu já disse, essa live não tem como intuito falar dos orixás da forma que vocês já conhecem, né? Já existe muito conteúdo na internet falando sobre os orixás. A proposta do Café com Oluo é abordar um tema, neste momento, relacionado ao orixá e à atualidade da vida, à atualidade do mundo. Existe aspecto dos orixás que rima, que conecta com a problemática de mundo, com as questões da vida. A minha proposta, e também a proposta da minha literatura, da minha produção, do meu ensino, é exatamente atualizar a força, a perspectiva, a espiritualidade, o axé do orixá para o mundo de hoje, a compreensão do orixá no mundo de hoje. Como trazer tanto Ifá como orixá para perto de nós, do nosso cotidiano, da nossa vida prática, da nossa vida palpável. Existe vasta literatura, já existem publicações de vários tons, de várias narrativas sobre cada um desses orixás. Então, para não tornar esse Café com Oluo um momento repetitivo disso que vocês já sabem, eu optei por um Café com Oluo mais epistemológico, diríamos assim, porque eu abordo um tema tendo como ponto de partida a própria concepção do orixá, a própria questões que implicam cada um das divindades, porque elas são emanações, né? Cada uma das divindades orixás são emanações de Olodumare. Olodumare é a fonte de todas as coisas. Ele é um grande demiurgo. Dele saem todas as coisas, inclusive as divindades que vieram para o Aie, para o mundo, para a Terra, para formar a civilização dos humanos e dos não humanos. Porque na criação, os não humanos foram fundamentais. Na criação da Terra, do Aie, não houve somente uma escolha de habitar este planeta, de habitar a Terra com os humanos, né? A Terra é profundamente povoada com os não humanos, com outros seres visíveis e invisíveis. Na chegada das divindades do Orum para o Aie, muitas delas ficaram por aqui e muitas delas vivem ocultas nessa Terra, nessa galáxia, nesse sistema planetário que a gente vive. Então tem muitos seres vivos habitando entre nós. O Orum não é entendido ou não pode ser entendido como o céu judaico-cristão islâmico, né? Até entre os judeus cristãos islâmicos, o conceito de céu é compreendido, é entendido de uma forma diferenciada. Os judeus não entendem céu como os cristãos e os muçulmanos também não entendem como cristão. Nós temos uma visão de céu bem cristã, né? Onde tem um Deus que fica lá em cima, sentado num trono, geralmente ele é barbudo, branco, julgando e penalizando as pessoas aqui embaixo. Um Deus que não tem muito o que fazer, porque tem tempo suficiente para ficar vigiando as suas criaturas, né? O nosso Deus, né, o nosso demiurgo, nem gosto de falar o nosso Deus, mas o nosso demiurgo, porque o Olodumare é muito mais um demiurgo do que um Deus. Existe uma diferença entre demiurgo e Deus. Demiurgo é um criador. Ou uma inteligência, né, como a física diz, né? A física quântica, ela não nega a existência de Deus. Os físicos quânticos, né, da mecânica quântica, da física quântica, acreditam na existência de uma inteligência suprema no universo. Eles não chamam de Deus, porque os físicos estão muito distantes das crendices
das pessoas, das particularidades mesmo das pessoas. Por quê? Porque foram sendo construídas narrativas que ajudam a gente a entender ou traduzir, né, que inteligência é essa que domina todo o universo, que os físicos chamam de inteligência, né, ou de uma força muito poderosa que comanda todo o universo. Então, dentro da perspectiva africana e iorubá, Olodumare está muito mais para um demiurgo, um arquiteto divino, do que um Deus tal como a gente concebe na tradição judaico-cristã islâmica, né? Embora muitas concepções, muitas compreensões judaico-cristã tenham povoado, tenham influenciado as nossas formas de entendimento acerca do que é o orixá, do que é o Olodumare. No entanto, o Olodumare é esse vaso, esse útero gigante, de onde emana todas as coisas, de onde todas as coisas são criadas, inclusive cada um dos orixás. O tema de hoje é Oiá, a dona da dinamicidade. Oiá é uma divindade feminina, né, muito diferente das demais. Eu penso que ela é a mais diferentona de todas, né? Uma vez que ela domina de forma muito forte, muito poderosa, o raio, o trovão, e ela divide com Xangô aspectos relacionados ao fogo e à energia de todas as coisas, né? Oiá é uma divindade que tem uma relação muito forte com Xangô, de todas as Iabás, de todas as orixás com quem Xangô se relacionou. Oiá é a que tem mais relação com ele, no sentido de que ela mesma carrega o que ele carrega, né? O fogo, a eletricidade, os domínios naturais, né? Como o raio, o trovão, o vento, a chuva. São fenômenos da natureza que estão implicadamente relacionados com aquilo que é Oiá, com aquilo mesmo que o Oiá domina no tempo das coisas. Para além disso, Oiá é a divindade da dinamicidade. Ela é profundamente dinâmica. Oiá é muito bom, Oiá é muito boa para dar dinamicidade, para dar movimento para as coisas, porque ela comanda o vento. O fato dela comandar o vento faz com que ela tenha um domínio da precisão, faz com que ela tenha um domínio da agilidade das coisas. Oiá é muito ágil, Oiá é muito eficaz, sobretudo em temas relacionados à saúde, ao bem-estar, à vida, ao prazer, ao deleite, à conquista. Ela é poderosamente salutar nesse campo vasto que se refere tirar alguém do desequilíbrio, tirar alguém da morte, tirar alguém de situações calamitosas, tirar alguém de situações tenebrosas, né? Eu já usei, diríamos assim, a tecnologia de Oiá, a tecnologia imediata, a tecnologia dinâmica de Oiá, para tirar pessoas de hospitais, para tirar pessoas de internações, para tirar as pessoas de situações enganosas, né? Pelos médicos, né? A pessoa está ali falecida, ninguém sabe o que vai acontecer, e de repente você invoca o poder de Oiá e ela dá dinamicidade, porque ela costuma desmantelar as coisas, né? Eu gosto muito de Oiá porque ela costuma desmantelar as coisas, ela costuma trazer à tona o que está oculto, ela costuma desmantelar mesmo, né? Romper o que está enganado, o que está escondido, né? Então ela traz isso tudo à tona, ela faz uma reviravolta de tudo isso, né? Sobretudo utilizando um elemento, uma iguaria, uma oferenda, que é muito poderosa para ela, que é o acarajé, né? O acarajé não é uma comida somente de Oiá. Outras divindades também comem acarajé, como Ibeji, como Ebel-Rum, como Xangô, como o próprio Gungun, e também Yamin. Mas, no entanto,
O acarajé é a comida predileta de Oiá. Uma mulher que sabe preparar bem um acarajé, ela tem um poder na mão que vocês não imaginam. E o acarajé, não que o homem não possa fazer, tá bom? Não tem essa proibição ao pé da letra, mas não convém. Se você quer dar o poder dessa iguaria, essa iguaria precisa ser preparada para a mulher. O homem pode fazer acarajé quando ele está cozinhando em casa, para a família, para a esposa, né? Mas quando adentra o domínio do sagrado, é importante que essa iguaria seja feita pela mão das mulheres. Por quê? Porque essa iguaria tem um fator crucial nela, ela tem uma representação. O acarajé representa uma bola de fogo, né, gente? Por isso que ele é fritado no azeite de dendê, fumegando, né? Então o acarajé representa a bola do fogo. E por representar a bola de fogo, ele representa o poder da transformação. E nesse sentido, o poder da dinamicidade. Então o acarajé é uma iguaria muito poderosa. É uma iguaria que parece simples, embora seja difícil e trabalhoso de fazer. É uma iguaria que abre as possibilidades, né? Um acarajé bem feito e um acarajé entregue no lugar certo, na hora certa, para a pessoa certa, diríamos assim, ele tem um efeito estrondoso na vida de quem ele está sendo endereçado, tanto positivo como negativo. Por quê? Porque nesse sentido, o acarajé também é uma iguaria neutra. Lembra que eu falei para vocês? Enquanto o branco representa o positivo, o funfum representa o positivo, o dudu, o pulpá, enquanto o funfum branco representa o positivo, o dudu, o preto, representa o negativo e o vermelho, o pulpá, representa o neutro. Então, o acarajé é uma iguaria, um adimu pupá, é um adimu vermelho. E por ele ser um adimu vermelho, ele é um adimu neutro. Todas as oferendas que nós damos aos deuses, elas estão conectadas a princípios energéticos do branco, funfum, do preto, dudu e do vermelho, pupá. Nós que praticamos essa tradição, temos uma informação estética, uma informação visual de todo esse campo de força eletromagnético representado na comida dos deuses, na comida dos orixás. Então, o acarajé é uma comida vermelha, é uma comida que representa a transformação, é uma comida que representa a dinamicidade. A gente usa o acarajé para dar rapidez nas coisas. A gente usa o acarajé para dar dinamicidade para a coisa. E o acarajé, por ser uma comida vermelha, por ser uma comida pulpar, ele pode ser usado inclusive para demanda. Para você demandar. Porque como ela, Oiá, Yansan, é também uma senhora extremamente belicosa, ou seja, ela é uma senhora da guerra, Yansan gosta de guerrear, né? Diferente de Oxum, diferente de Iemanjá, que tem pavor da guerra, e Iemanjá nem tanto. Oxum tem pavor da guerra. E Iemanjá gosta de uma guerrinha, né? Ela é mãe de Ogum, né? Tanto é verdade que no candomblé, na tradição afro-brasileira, existe uma versão de Iemanjá e também no culto tradicional existe essa versão. Mas no candomblé do Brasil, essa faceta de Iemanjá é muito acentuada, que é Iemanjá Ogunté, que conta-se a lenda, que conta-se o mito, que conta-se o Itã, que ela é belicosa, que ela vai para a guerra também, né? Mas, diferente dessas duas, que são divindades mais complacentes, sobretudo Oxum e Iemanjá, são divindades mais complacentes, mais compassivas, né? São divindades ligadas ao materno. Oxum está ligado ao materno, Iemanjá está ligado ao materno, ao materna, à maternagem, à gestação, ao gerar, ao gerir, né? Iemanjá está muito ligado ao gerir, como eu falava ontem, né? Ela é a mãe que gere, né? Quem tem a mão de uma mulher de Iemanjá na cabeça tem um tesouro para a vida inteira, né? Porque Iemanjá sabe gerir cabeças, né?
Iemanjá sabe conduzir pessoas, né? Iemanjá tem uma força muito grande na condução das pessoas, né? Na direção das pessoas, na orientação de pessoas, né? É muito bom quem é filho de mulheres, né? Quem tem como Ialorixás, mulheres devotadas, mulheres consagradas a Iemanjás, porque elas não são fáceis, né? Porque elas não dão um braço a torcer, né? Elas não titubeiam, então elas sabem muito bem do que elas estão fazendo ali, então elas vão exercer com muita competência esse lugar de liderança, esse lugar de orientação que elas dominam muito bem. Oiá é diferente. Oiá é também a mulher búfala. A gente não pode esquecer que ela se transforma numa búfala e ela gosta muito de cavalgar pelas montanhas com total liberdade. Você não consegue prender uma mulher de Oiá. Você não consegue dobrar uma mulher de Oiá. Você não consegue conter uma mulher de Oiá, porque ela, como o próprio nome dela mesmo diz, ela é a senhora da liberdade, né? Ela também tem a borboleta como símbolo, uma vez que a borboleta simplesmente irrompe e voa à sua própria maneira. Oiá faz tudo à sua própria maneira. Eu costumo dizer, uma opinião minha, isso não é regra, eu costumo dizer que Yansan, Oiá, as filhas dela e a própria divindade é geradora de caos. Mas ela gera o caos para trazer uma ordem que é muito importante. Oiá não suporta estar onde tem hipocrisia. Se num recinto tem hipocrisia, Oiá vai desmantelar aquela hipocrisia. Inclusive, filhas de Oiá e filhos de Oiá, que têm essa divindade muito bem construída no teu corpo, vai agir dessa forma também. Eles não dão conta da hipocrisia. Então, quando eles deparam com a hipocrisia ou com um ambiente hipócrita, eles costumam gerar um caos nesse ambiente. E eles são taxados de barraqueiros, de problemáticos, de pessoas assim assadas, mas na verdade não é bem isso. Na verdade é que a energia dessa divindade e a energia dessa divindade que habita os filhos, as filhas, né, os devotos dessa divindade, tem essa peculiaridade, né? Essa própria energia irrompe, essa própria energia desmantela, como havia falado no começo dessa live, desmantela esse tipo de falcatrua relacional, porque a hipocrisia, né, gente, é uma falcatrua, né? Então, o povo de Oiá não dá conta de viver em um ambiente assim, e não dá conta de relacionar com pessoas assim. Por isso que eles são muito intensos, né? Por isso que eles são muito verdadeiros, né? Eles falam na cara, eles não medem palavras, e eles também não fazem questão de qual vai ser o efeito disso que eles vão falar, porque eles falam sem dó nem piedade e pronto, acabou. Xangô tem um pouco disso também, né? Mas eu acho que Xangô, pelo menos partindo de mim, Xangô é mais cauteloso. Eu penso que Xangô, ele pensa bem antes de agir, né? Isso depende do Xangô e depende do como esse devoto está equilibrado com a força desse orixá, né? Porque se esse devoto estiver desequilibrado com a força desse orixá, ele vai destruir tudo que está à sua volta, né? Mas se um devoto de Xangô está bem equilibrado com a força do seu orixá, ele vai dosar bem a sua mão, né? Ele vai pensar 1000 vezes antes de usar o seu machado, porque essa é a sina de Xangô. Oiá não tem um machado na mão, viu? Oiá tem uma crina de cavalo, no Iruquerê. Ela tem uma crina de cavalo na mão que ela espanta os mortos, né? Então ela está espantando de fato o Burucu, ela está de fato espantando qualquer coisa que deixa a vida sem interesse. Oiá está espantando qualquer coisa desinteressante da vida. Então ela vai usar o Iruquerê dela para espantar, porque o que ela gosta de fazer é espantar, né? Não só Egum, não só Burucu, não só obsessor, né, a Jogum, mas também situações diversas da vida cotidiana que são para o povo de Oiá coisas terríveis, como a hipocrisia, a mentira, a falsidade. Oiá é muito generosa, né? Oiá gosta muito de ajudar as pessoas, por isso que é muito bom pedir as coisas para o Yansan.
Por isso que é muito bom pedir favor para Yansan, porque Yansan gosta de ajudar muitas pessoas. E Yansan é muito querida no Brasil, né, gente? De norte a sul, Yansan é muito presente no Brasil, porque ela tem uma relação muito grande com os mortos, ela tem uma relação muito grande com o cemitério, né? Ela tem uma relação muito grande com o mundo dos mortos, né? Até porque ela é o Yamesan Orun, a mãe dos 9, né? Dos 9 que morreram, né? Então ela tem uma relação muito forte com Ebe Orun, com Ibeje, né? Com as crianças do mundo espiritual. Ela domina muito bem todo esse território que envolve a passagem da vida para a morte, né? É ela que embala o corpo do morto, né? É ela que conduz esse morto até a morada celestial, né? Ela que domina esses espaços siderais, porque também esses 9 Orun, né? Esses 9 céus são galáxias, né? São moradas espirituais dominadas por ela, aonde ela embala esses eguns, né? Onde ela cuida desses eguns, onde ela trata desses eguns, né? Ela tem um potencial muito grande para cuidar desses eguns, né? Para equilibrar o egum, né? Quando uma pessoa está com um obsessor, com a Jogun, né? Com uma quiumba, né? Muito próximo dela, ou um obsessor perturbando a cabeça dela, Oiá precisa ser chamada nessa cena, né? Nessa situação. E Oiá pode ajudar muito bem a mãe de santo, o pai de santo, a Yalorixá, o Abalorixá, o Abalaô, a Yalaô, a conduzir esse processo, né? Eu já estive diante de pessoas que estavam obsidiadas, como a gente diz no espiritismo, né, popular. A pessoa está obsediada, ela está sob a influência de um obsessor, ou a pessoa está numa crise, um ataque de nervos, né, ou um ataque espiritual muito, muito chamativo, né? Em vários momentos, em várias situações que eu me vi diante de pessoas assim, o Iá foi muito importante para eu conduzir aquela situação com muito cuidado, com muita parcimônia. Inclusive, eu já conduzi uma situação de um obsessor que estava no corpo de um garoto. Esse garoto era iniciado, inclusive, por deixar algum no candomblé, e estava sob meus cuidados, ele e a família inteira. E ele fazia uso abusivo de drogas também, e vira e mexe uma entidade, um obsessor, né, gente? Chamada Asmodeu, baixava nele. E por mais que eu entenda um pouco que essa divindade pode tomar a cabeça de alguém, mas a forma com que essa divindade, a forma com que essa entidade chamada Asmodeu pegava esse garoto, deixava ele completamente no estado apavorante. Então eu percebia que aquilo não era uma entidade equilibrada, uma entidade a serviço, né, diríamos assim, como a gente entende a partir da Umbanda, né, a partir da própria Quimbanda, né, porque mesmo que a entidade é uma entidade neutra ou uma entidade no seu aspecto negativo, ela vem com decência, né, gente, para usar o aparelho, né. Então existe de fato entidades benéficas, existe de fato entidades maléficas e existe de fato entidades neutras. Independente da faceta dessas entidades, da Umbanda e da Quimbanda, seja ela benéfica, maléfica ou neutra, se o médium, o cavalo, está bem preparado, a entidade vai tomar o teu corpo, independente dela ter essa faceta benéfica, maléfica ou neutra, ela vai tomar o teu corpo com decência para trabalhar, né? Para fazer o que ela tem que fazer. Né? Ainda que ela tenha trejeitos apavorantes, a gente sabe muito bem que ela vai fazer o trabalho que ela tem que fazer e vai voltar para onde ela tem que voltar. No caso dessa pessoa, essa entidade que se apresentou para mim como Asmodeu tinha deixado essa pessoa num estado deplorável, ao ponto dela se machucar, ao ponto dela contorcer totalmente e romper em pancada na parede, né? Eu acompanhei aquilo umas 6 vezes assim e ficava inclusive apavorado. Mas eu não tenho medo dessas coisas, né? Eu acho que eu tenho um pouquinho de ciência para lidar com isso. Então,
A primeira coisa é conversar com essa entidade, né? Com essa situação em si, para buscar entender o que está acontecendo ali, né? Porque você também se meter sem entender o que está acontecendo pode ser perigoso. E numa determinada situação que essa entidade, com essa configuração que eu acabei de escrever, se manifestou, eu tive ali uma intuição, né? Uma intuição que visita, né? A própria ancestralidade da gente, que visita a própria sabedoria que a gente traz dos nossos antepassados, né? Me deu ali uma intuição, me deu ali uma ideia, me deu ali um conhecimento que era para eu chamar Oiá, e eu devia utilizar da espada de Santa Bárbara, como a gente chama nas tradições populares, para poder conduzir aquele processo. E eu fiz o que essa ciência interior estava me dizendo, né? Eu usei essa espada de Santa Bárbara, que também, dentro da tradição afro-brasileira, é um elemento, é uma flor, é uma folha, é um vegetal ligado ao Oiá, né? A gente sabe muito bem disso, que a espada de Santa Bárbara está ligada a Yansan, pertence a Yansan. E eu comecei a fazer procedimentos com essas duas espadas na mão, né? E esse corpo foi esfalecendo. Eu cantando para o Oiá, eu invocando o Oiá, e esse corpo foi esfalecendo, até que esse espírito, essa entidade, né? Esse obsessor, abandonou o corpo da pessoa e nunca mais voltou, né? Hoje ela não tem mais isso. Estou contando esse fato só para dizer o poder que o Oiá tem de dinamicizar as coisas, né? De dar passagem para as coisas, de dar encaminhamento para as coisas, de fazer com que as coisas passem como vento. Ela é vento, né? Ela domina o vento. Então, ela está muito relacionada a esses momentos de passagem, de alteração energética também, porque ela é uma orixá que tem a força da energia como Xangô, né? Ela carrega o fogo. E por ela carregar o fogo, ela domina a transmutação. Por isso que a gente pode usar o Oiá para reequilibrar as pessoas, para expurgar o obsessor, para expurgar ataques, todo tipo de interferência energética que causa perturbação no corpo. Pode-se usar o Oiá, porque ela domina o campo da transmutação, né? Como eu estava dizendo, essa iguaria chamada acarajé, que é uma bola de fogo, né? Quem já viu um acarajé sendo fritado, se você observar, se você contemplar como o acarajé é fritado, você vai ver que ele está se transformando numa bola de fogo, né? Você coloca ali uma massa, né? Um bolinho de massa, né? Pastosa, que está branca. De repente você coloca aquilo dentro do dedê, pegando fogo, né? Fumegando, e aquilo vai criando uma casca, tipo uma cratera vulcânica, tipo uma bola que sai de um vulcão, né? Incandescente. Então, aquilo está falando da transmutação. Porque dentro daquela casca que o acarajé forma, lá dentro continua clarinho, né? Macinho, né? Então, olha só, o princípio da dualidade, né? Que está representando ali exatamente a transmutação da coisa, né? A transmutação das coisas. Por isso que eu gosto de dizer que o Oiá é a dona da dinamicidade. E junto com Xangô, ela domina a eletricidade, o campo eletromagnético. Como Xangô, ela está muito associada à atmosfera, às forças atmosféricas, como o trovão, o raio, a tempestade, a chuva, o vento, o tufão, o furacão. Então essas duas divindades estão associadas a esses efeitos, a essas interferências naturais que acontecem na atmosfera, né? São duas divindades, Xangô e Oiá, profundamente relacionadas ao campo eletromagnético, à energia que domina todo o cosmos. Desde o trovão até a chuva que está caindo. São elementos dessas duas divindades, né? O raio, o trovão, o temporal, o tufão, o furacão, tudo isso está associado
a Xangô ou a Oiá, e algum dessas situações, desses fenômenos, estão ligados aos dois, tanto a Xangô como a Oiá. Então, ela é uma divindade, orixá, que pode nos ensinar, inclusive, a desmantelar processos de bloqueio energético na nossa própria vida. Eu costumo dizer que todo mundo pode ser devoto de qualquer orixá. Não importa se essa pessoa é iniciada ou não iniciada, todo mundo pode criar o seu ambiente de devoção para com este orixá, aquele orixá, não importa. Porque orixá é vida, orixá é a força da vida, é o axé, a força vital. Então você não precisa ser iniciado para poder ser abençoado por Oiá, por Xangô, por Oxum, não. Eu já disse que as pessoas que são iniciadas são pessoas que têm compromissos de preservação, de manutenção e de continuidade da tradição. Todo mundo que inicia no culto tradicional de Fá, Orixá e também do Candomblé, essas pessoas têm um compromisso de preservar a tradição. Porque se elas fizeram as suas iniciações devidas, elas estão aptas para exercer o que a gente chama de continuidade da tradição, de manutenção da tradição, de preservação da tradição. Ah, mas eu iniciei só para mim, para eu cuidar somente de mim. Isso é um pensamento muito egoísta, numa tradição que é profundamente comunitária, numa tradição que é da comunidade, que é da aldeia, né? Então, esse papo de que eu iniciei para mim, para cuidar de mim, é muito egoísta, é muito individualista. Nós não iniciamos para nós. Sobretudo se você é um elegum do seu orixá, você não iniciou para você e você não pode pensar que você iniciou para você. Se você é um elegum do seu orixá, se você é um representante na terra do teu orixá, e o teu orixá usa o teu aparelho, o teu corpo físico, o teu corpo material, para manter e abrigar a tua existência nesse mundo, você tem um compromisso comunitário fundamental. Porque você é elegum, você está orixá, você foi preparado para devir o orixá para a comunidade, não para você mesmo. Veja bem, eu fiz orixá para mim mesmo. Ninguém faz orixá para si mesmo. A gente faz orixá para a comunidade. A gente faz orixá para a nossa aldeia. Ou a gente faz orixá para servir a nossa tradição. Porque o orixá precisa dos nossos corpos para continuar bailando a sua ciranda no mundo, para continuar o seu serviço no mundo, né? Ninguém inicia para si. Não, ninguém tem obrigação de iniciar. Você não precisa iniciar porque você está morrendo. Você não precisa iniciar porque você está doente. Você não precisa iniciar porque você almeja ser rico. Você não precisa iniciar no orixá porque você almeja ter um grande amor ou um ótimo trabalho. Existe magia, existe feitiço, existe uma série de acochés, de alguns, de procedimentos, de tecnologias que podem te ajudar nisso. Sabe por que você inicia então? A gente inicia no orixá devido a um chamado que o orixá nos faz. Você confiou na sua mãe de santo, você confiou no seu pai de santo, você confiou no seu babalaô. Ao ver o oráculo, ao investigar o oráculo, eles perceberam que você tem um chamado, que você tem um convite feito por Ifá ou pelos deuses orixás para você representá-lo no mundo. Geralmente esse convite vem quando a gente está tranquilo na vida. Eu não comunico, e se o oráculo comunicar, eu não apresso pelo menos isso, né? Iniciar uma pessoa só porque ela está passando por um desatino. Olha, você vai morrer, você tem que iniciar. Existe um costume no Brasil muito feio, né? Isso é coisa de pai de santo, mãe de santo, babalaô desesperado. Desesperado, ó. A pessoa está passando por um desatino e eles viram para a pessoa dizendo que ela tem que iniciar as pressas, senão ela vai morrer. Gente, ninguém vai morrer porque não iniciou. Para com isso. Se você está para morrer, se você está com ibicu, se você está com um carrego de morte, diríamos assim, faça ebó para livrar da morte. Faça ebó para se livrar de iku. Faça ebó, faça coxé para se livrar da doença, etc.
Você não precisa iniciar. O melhor momento para alguém iniciar para o orixá, depois de ter recebido o chamado de Ifá de orixá, é quando ela está tranquila na vida. Porque ela pode fazer o gesto do amor, né? De ir por amor, né? É lógico que existem situações que a pessoa está postergando o chamado de forma tão leviana que o orixá pode agir, que Ifá pode agir nessa leviandade e apressar isso daí, né? Então, de repente a vida começa a desorganizar, de repente uma doença sem nome começa a aparecer, de repente uma situação inusitada começa a ocorrer, mas isso são sinais que o orixá está dando da sua levianidade, porque você já fez esse compromisso, você já entendeu o chamado, o orixá não quer abrir mão dessa aliança, porque há situações que o orixá abre mão dessa aliança. Mas tem pessoas que o orixá não abre mão em hipótese alguma dessa aliança. Que são pessoas que certamente vieram do Orum, vieram do mundo invisível, já com essa recomendação, já com esse pacto feito. Porque iniciação é pacto. Então tem pessoas que já veio do céu pactuada, que quando chegasse na terra serviria o orixá como seu legum, como seu pai santo, como sua mãe santa, como seu babalorixá, etc. Então tem pessoas que têm isso muito forte. E às vezes ela recebe essa recomendação oracular e não dá um mínimo para isso e vai postergando, os anos passam, a vida passa e de repente, num momento, o orixá, cansado de te esperar, ele resolve puxar a tua corda. No que ele puxa a tua corda, uma série de eventos, de vicissitudes começam a ocorrer na tua vida que você começa a achar estranho. E aí você vai analisar, você vai ver, ou se você não recorda, de repente você aparece novamente diante de um L de Logum, de um jogo de búzios, de um Opelê de Miquim, especificamente do L de Logum do Opelê, e o oraculista identifica que você comprometeu há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, há 20 anos atrás, de que você faria esse compromisso eterno, que já está na sua vida desde sempre, mas você não fez. E que a sua vida está desse jeito, porque você não cumpriu o acordo. É uma tradição de pactos. A gente pratica uma tradição de acordos. A gente faz acordos, né? Então, Oiá, ela não só se encarrega de nos dar a garantia de que as dinâmicas da nossa vida podem ser salutar, como também ela garante que essa dinamicidade esteja presente em nós. Eu estava falando do culto que as pessoas podem fazer aos orixás, mesmo se elas não forem iniciadas, porque você aproxima a sua maneira do orixá, você presentifica esse culto pessoal para o orixá e aproveita da ciência, da tecnologia, do próprio orixá para você compreender as coisas à sua volta. Como assim compreender as coisas à sua volta? Cada um dos orixás pode te ensinar a lidar com uma situação da vida. Cada um dos orixás podem ser conselheiros em situações diversas da vida. Já que a gente está falando de Oiá, vamos falar de que forma Oiá pode me ajudar a viver melhor? Oiá pode te ajudar a viver melhor, sobretudo no que se refere à sua postura real diante das coisas. Porque Oiá, como eu já disse, é uma divindade que não suporta a hipocrisia, não suporta a mentira e, sobretudo, gente, Oiá não suporta pessoas que não vestem a sua própria roupa. Isso é metáfora para dizer o quê? Oiá não suporta pessoas que não encaram a vida tal como ela é e que não mostra a sua verdadeira faceta. Porque uma pessoa de Oiá, ela vai de cara entregar para você a verdadeira face dela. Você vai identificar que uma pessoa de Oiá com muita facilidade, porque elas são intrépidas, elas são intensas e elas não se escondem atrás de aparências e nem roupagens levianas. Então você vai perceber que uma pessoa carrega belamente Oiá pela intensidade com que ela decidiu viver a vida. Ela não vai se vender.
Então a gente pode aprender com Oiá a não nos vendermos, porque a gente se vende muito facilmente. A gente cria personagens muito facilmente. A gente cria papéis muito facilmente, embora, como diz nosso querido Max Weber, esse sociólogo do século passado, que a gente assume papéis sociais mesmo. É verdade, a gente assume papéis sociais. Mas entre assumir papéis sociais e ficar o tempo todo no papel social sem ser nós mesmos, é complicado, não? Então o Oiá desmantela isso. O Oiá, ela convoca nós todos, convoca a pessoa humana à autenticidade. Como assim a autenticidade? A você se desdobrar, a você se transmutar para ser você mesmo. Por isso que as mariposas, as borboletas, são símbolos muito fortes de Yansan, né? A mariposa passa por uma experiência de casulo, né? De transmutação de virar borboleta. Isso está dizendo o quê? Isso é metáfora do quê? De que o eixo que sustenta o seu processo de existir, ele é sempre transformador. Isso quer dizer o quê? Que você sempre pode ser você. É isso que o Oiá está ensinando para a gente na metáfora da mariposa e da borboleta. Você sempre pode ser você, ainda que seja doloroso, ainda que seja difícil, ainda que seja complicado. Você sempre pode ser você. Você sempre vai poder virar borboleta. Você sempre vai poder bancar a sua existência singular, a sua existência própria no mundo. Oiá também nos ensina a viver com liberdade. Porque Oiá é a deusa, é a divindade, é o orixá da liberdade. Ninguém contém, ninguém aprisiona Yansan, ela não suporta. Tanto é verdade que ela se tornou a esposa preferida de Xangô, mas ela nunca fez questão de sentar num trono, ela nunca fez questão de ser rainha, até porque Obá sempre foi, até o final da sua vida, vamos dizer assim, a rainha de Oió. Obá sempre foi a rainha de Oió, mesmo quando Yansan era a esposa predileta do rei. Mesmo quando Xangô escolheu viver com Yansan, Oiá permaneceu Obá permaneceu a rainha de Oió. Então, Yansan não fez questão desse lugar, porque ela gosta da liberdade, ela gosta de habitar espaços livres, ela gosta de habitar espaços abertos, ela gosta de habitar montes onde a liberdade pode ser assegurada. Ela não gosta de ser aprisionada, ela não gosta de estar contida, ela não gosta em hipótese alguma de estar presa a qualquer ditame, a qualquer parâmetro. Inclusive, Oiá não suporta ficar presa a pensamentos fechados, a pensamento obsoleto. Por quê? Porque a nossa forma de pensar, a nossa forma de elaborar, também pode ser um aprisionamento. A nossa forma de estar na vida, a nossa forma de elaborar a vida, também pode ser um aprisionamento. Então, Oiá, geralmente, inclusive os próprios devotos e as próprias devotas de Oiá, de Yansan, não têm a mente fechada, não têm a mente arcaica, não têm a mente obsoleta. Quem conhece mulheres de Oiá, quem conhece homens de Oiá, sabe o quão livres eles são e o quão espontâneo eles são para acolher a diversidade dos emaranhados da vida. Eu nunca conheci uma pessoa de Oiá com a mente atrofiada, com a mente fechada, cheia de preconceitos, cheia de conservadorismo, de cristalizações, de fossilizações, de ideias caducas. Por quê? Porque essa divindade, orixá, não suporta habitar com coisas caducadas, com coisas aprisionadas, com coisas deficientes. Então, elas estão sempre abertas ao novo.
estão sempre abertas a compactuar com o novo. Eu costumo dizer que Oiá é bora, bora. O que seria bora, bora? Vamos que vamos. É isso, é isso. Não tem gente que fica assim, ó céu, ó terra, eu não sei se vai dar certo, eu não sei se eu consigo, né? Xangô Oiá não tem isso. O meu lema é bora, bora, vamos que vamos, né? Tá difícil, mas vai ficar fácil. Não tem essa que eu não vou conseguir, não tem essa que eu não posso. É o bora, bora, é o vamos que vamos. O povo de Xangô e o povo de Oiá, quando vê um obstáculo, não desanima, não cai por terra, não joga, a gente continua altivo e a gente vai fazer das tripas aos corações para ultrapassar o empecilho, para ultrapassar o bloqueio. Não tem bloqueio. Se tem pedra no caminho de Xangô, Xangô transforma essa pedra em duas coisas. Ou ele vai usar essa pedra para construir um castelo, ou ele vai usar essa pedra para jogar em quem quer que seja, que Xangô gosta de jogar pedra. Xangô gosta de tirar pedras. E o Oiá não é diferente. Oiá, quando vê um obstáculo diante dela, ela vai mover o obstáculo, né? Não esqueça que Oiá domina o vento. Você já percebeu a força que o vento tem? Você já percebeu o poder do vento? Associe o elemento vento à praticidade da vida. A gente não está aqui aprendendo a viver com Oiá? Então, aprender a viver com Oiá é transmutar as coisas. Quando o empecilho aparece, quando a vicissitude aparece, quando o problema aparece, quando a pedra no caminho aparece impedindo você de avançar, o que Oiá faz? Oiá transmuta. Ela domina o vento. Tem uma canção do cancioneiro popular brasileiro que diz: Yansan domina o vento e a força dos elementos. Olha só o que essa poesia do nosso cancioneiro popular brasileiro está dizendo. Está dizendo tudo sobre Oiá. Yansan domina os ventos e a força dos elementos. A física quântica tem uma explicação que eu gosto muito e eu vou compartilhar com vocês e vocês vão entender o que é essa força dos elementos. Louis de Broglie foi um físico francês que em 1929 defendeu uma tese de doutorado na Sorbonne que mudou a concepção da física sobre a questão das partículas, das ondas e da matéria. A tese de Louis de Broglie versava sobre: já que as ondas e as partículas são matéria, né? Melhor dizendo, logo a matéria também é onda e partículas. Essa foi a concepção, a hipótese exata de Louis de Broglie, um grande físico que foi prêmio Nobel da Física logo após a defesa da sua tese. Ele partiu de um pressuposto até então em vigor, oriundo dos físicos quânticos que antecederam a ele, que chegaram à conclusão de que as ondas e as partículas são matéria. Só que a física parou nisso, não conseguiu avançar. Louis de Broglie conseguiu provar, através de uma fórmula matemática, que a matéria também era onda e partícula. Vamos entender isso na prática? Tá vendo essa xícara? Xícara não, tá vendo essa como chama? Esse copo? Tá vendo? É matéria, não é? Por que é matéria? A gente apalpa. Tudo que a gente apalpa, tudo que a gente pega é visível. É matéria. Então, eu tenho uma matéria aqui. Entendeu? Consigo apalpar. Se a matéria também é onda e é partícula, e a gente sabe bem que, diferente da matéria que eu apalpo, a onda e a partícula é visível, eu não apalpo. Então vamos lá. Se a matéria também é onda e é partícula, logo a matéria, essa xícara, né?
esse objeto, também está em todos os lugares. Por que também está em todos os lugares? Porque a onda e as partículas estão em todos os lugares. A onda não está intacta. A onda e a partícula não está paralisada. Ela está em todos os lugares. Então, esse mesmo objeto está aqui, está no Rio, está na Índia, está na Ásia, está na Europa, está na África. Por causa de quê? Porque ele tem ondas, ele tem partículas vibracionais nele. É essas ondas vibracionais que faz com que esse mesmo objeto esteja em todos os lugares. Agora, vamos sair disso e vamos voltar para nós, para a gente poder conectar essa informação da física quântica com o OIA. Nós também somos matéria, não somos? Eu, você, somos matéria, não é? Esse axioma que eu acabei de dizer é que vale também para nós seres humanos, que somos seres visíveis, habitados com corpos físicos, com corpos materiais. Ok? Então, nós também, a gente não sabe usar esse poder, que é o poder quântum. Essa compreensão de que nós também somos ondas, nós também somos partículas, nós também estamos vibrando. Tá? Isso pode estar dizendo para nós, ou melhor, isso está dizendo para nós que nós também estamos em todos os lugares. Isso explica por que nos tempos antigos, sábios, os rishis, os grandes sábios, né, conseguiam se comunicar através de telepatia. Os grandes monges do Tibete, os grandes sadhus da Índia, os grandes rishis, né, os grandes videntes, né, da África, dos povos indígenas, essa gente comunicava por telepatia. Por quê? Porque existe um campo vibracional. Esse campo vibracional, ele é quântico, ele é o quanto. Quando a gente entra nesse campo vibracional, a gente começa a fazer essas conexões. A gente consegue falar com alguém que está lá no Tibete, no Himalaia. A gente consegue falar com um pajé que está lá no Acre. Nós perdemos esse nível de acesso. Por quê? Porque a gente caiu num desencantamento. A gente adentrou o materialismo exacerbado. A gente desconectou do espiritual totalmente. A gente perdeu a noção de que nós vibramos, de que nós habitamos um campo vibracional muito poderoso. É isso também que prova quando eu faço uma consulta de Dapelé para uma pessoa que mora lá em Berlim, na Alemanha. Eu nunca vi essa pessoa na minha vida. E eu faço um Dapelé para ela, no nome dela, no nome da mãe dela. Saco o Odu, que é uma partícula. O Odu também é uma onda. E ele é totalmente invisível, ele é totalmente energético, ele é totalmente eletromagnético. E eu ligo para essa pessoa e começo a interpretar os Odus que apareceram para ela, o Odu principal, os dois testemunhos, o tipo de birê, conto uma narrativa, interpreta essa narrativa para a pessoa e a pessoa vira para mim e falou assim: como o senhor sabe de tudo isso se o senhor nem me conhece? Por quê? Eu consegui entrar no campo vibracional dela usando o Odu. Odu é a chave que me permitiu adentrar o campo vibracional dessa pessoa que está lá em Berlim, que não faz parte da minha vida, eu não sei nada dela, nunca vi ela na vida. E quando eu entro nesse campo vibracional dela, eu consigo capturar ou captar minúcias, questões da vida dela que estão ocultas, que talvez só ela sabe. Entende o poder do nosso oráculo? Entende o poder do Elis Logum? O poder de um OPD quando é bem feito, quando a pessoa sabe usar. Eu sou um professor de Elis Logum, de Opelê, de Kim, e que tenho já quase 5 anos ensinado esses oráculos para pessoas do Brasil e do mundo inteiro. E uma das prerrogativas fundamentais do meu ensino
deu uma pausa aqui para cortar a reconexão. Eu estava falando, um dos meus objetivos com o ensino de oráculos tradicionais africanos é devolver ao jogo de Búzio, ao Elis de Logum, ao Opelê e Iquim, o seu potencial eletromagnético. E a gente só pode devolver a esses oráculos o seu potencial eletromagnético, o seu potencial vibracional, a partir da explicação que eu acabei de dar, que esse físico francês, Louis de Broglie, lá em 1929, nos demonstrou com cálculos matemáticos e com uma literatura vasta. A gente só vai conseguir devolver aos oráculos essa dimensão de campo vibracional e de acesso vibracional se a gente mergulhar profundamente nos construtos fundamentais, nas bases fundamentais que deram origem a estes próprios oráculos. Nós temos que voltar e não avançar. Nós temos que voltar. Nós temos que voltar, retomar a prática fundamental desses oráculos. Nós temos que devolver a prática originária desse oráculo. Porque lá, na prática originária desse oráculo, está a base eletromagnética, está a base fundamental dele. Eu estou falando porque eu pratico todos esses oráculos, o Elis de Logum, o Opelê e o Iquim, da forma que os meus antepassados, que os grandes videntes, que os grandes babalaôs praticavam há milhares de anos, vamos dizer assim. Porque esses oráculos não são novos. Por mais que eu quero rastrear historicamente esses oráculos há 2.500 anos, e de fato houve um Orunmilá histórico há 2.500 anos, um Orunmilá que é conterrâneo de Buda, de Mahavira, de Zoroastro, mas para além do Orunmilá histórico, existe o Orunmilá primordial. Para além do Xangô histórico, existe o Xangô primordial. Para além da Oxum histórica, existe a Oxum primordial. Porque, de fato, Oxum viveu na beira do rio Oxobô, né? Lá em Oxobô. Lá tem a casa de Oxum. Essa é a Oxum histórica. Para além da Oxum histórica, existe o Oxum primordial. Quem é o Oxum primordial? Quem é o Xangô primordial? Quem é o Orunmilá primordial? São aquelas deidades que vieram na fundação do mundo. Só que essas deidades reencarnaram, e em alguns momentos dessa reencarnação dessas deidades, tiveram indivíduos que expressaram poderosamente a magnitude dessas divindades, como é o caso de Tela-Oko, que foi o Xangô encarnado do reino de Oió, ali por volta do século XII, que é cultuado como o próprio Xangô em Oió. Bom, eu falei de Louis de Broglie para poder chegar em Oiá. O que Oiá tem a ver com a física quântica? Oiá, como eu falava desde o início, não é a divindade da dinamicidade. O que é dinâmica? Dinâmica é movimento. Dinamicidade é as coisas se movendo, é as coisas acontecendo, é o ritmo das coisas. Se eu compreendo que as vibrações, que as ondas vibracionais dominam todas as coisas, inclusive a mim mesmo, eu consigo propiciar essa dinamicidade. Eu consigo favorecer as minhas coisas. Ô Lu, então você está dizendo para nós que muitas das nossas coisas não vão para frente, não dão certo, porque nós mesmos bloqueamos elas? Exatamente. Porque nós mesmos bloqueamos elas. A gente não consegue as coisas de dinamicidade. Eu fico ansioso, eu fico apavorado, eu fico desacreditado. O meu pai de santo, a minha mãe de santo acabou de fazer um ebó, eu já estou desconfiando dele, eu coloco energia negativa, eu coloco pensamento negativo, eu fico falando, a gente fala demais, as pessoas falam demais, elas falam merda, fazem fofoca, elas fazem disse que me disse, elas fazem dar trimpo o coração, porque é uma desfaçatez terrível de comportamento, elas não conseguem se calar, elas não conseguem esperar e elas não conseguem ter suru. Ou seja, só de ou praticar no contrário. Tudo isso que eu disse, você já perdeu completamente a vibração, você já se perdeu completamente da dinamicidade. Você já abandonou Oiá há muito tempo.
Porque Oiá não para, Oiá é movimento, Oiá é dinâmica, Oiá é força que move as coisas, é vento que não para, é vento que está em movimento espiralado, é vento que está o tempo todo na paisagem, é vento que está o tempo todo nos acontecimentos. Então Oiá compõe esse campo vibracional, esse campo eletromagnético. Não esqueça, ela também divide com Xangô o domínio sobre a eletricidade, o domínio sobre o campo energético. É isso mesmo. São esses dois orixás, Oiá e Xangô, que podem ser considerados patrono, a matrona, os padroeiros, a padroeira, diríamos assim, da energia vibracional. Xangô é profundamente vibração. Quem não gosta de ficar perto de um homem de Xangô equilibrado, não é verdade? Eu adoro ficar perto de mim, gente. Porque um homem de Xangô equilibrado é energia, é vibração, é bora, é vamos que vamos. Um homem de Xangô que está equilibrado com a sua energia canalizadora, ele desobstruir qualquer coisa que está impedindo o avanço. Porque Xangô está o tempo todo vibrando energia, Xangô está o tempo todo levantando energia, Xangô está o tempo todo movimentando todas as coisas. E Ansan também, porque ela é a dona da dinamicidade, ela é a dona da dinâmica, ela é a dona do movimento, ela comanda o movimento, ela comanda o campo vibracional, ela comanda a energia que dá sentido a tudo o que existe. Então, olha o poder que essa orixá tem na nossa vida, na nossa energia, no nosso eletromagnetismo, no nosso campo quântico, no nosso campo vibracional pessoal. Descubra o teu campo quântico. Você é quanto? A tua mente é quântica, a tua alma é quântica, o teu psiquismo é quântico. O que isso quer dizer? Quer dizer que você está o tempo todo emanando, vibrando, ofertando energia positiva, negativa ou neutra. Da mesma forma, o mesmo processo que tem na eletricidade da tua casa tem no teu corpo. É a mesma lógica. É a mesma composição. Então você emana Irê, você emana Ibi, ou você também emana neutralidade. Você fica de stand-by, né? E ficar de stand-by o tempo todo pode ser nefasto. Tá bom? Então vamos aprender com Oiá Messan Orum, a mãe dos 9, a senhora que domina 9 galáxias, né? A senhora que domina todo o eletromagnetismo em volta da gente. Vamos aprender com ela a ser dinâmicos e a dar dinamicidade para todas as nossas coisas. Pare de bloquear a sua vida. Pare de ser um problema para você mesmo. Pare de colocar empecilho nas suas coisas. Pare de culpar os outros, viu? Pare de achar que os outros é o problema. Por mais que alguém possa estar sendo um empecilho na tua vida, por mais que alguém possa estar sendo uma pedra no teu caminho, não esqueça que você precisa de ter, a firmeza da tua vida. Se tem um empecilho, tira. Se tem um bloqueio, tira. Então não culpa, não espera que o outro dê licença para você passar. Se a situação está impedindo você de passar, está impedindo você de fluir, vai lá, tira o obstáculo e siga. Prossiga. Não esqueça que o maior bloqueio da sua vida, não esqueça que a maior dificuldade da tua vida está dentro da tua mente. Então vamos levar dinamicidade para dentro de você. Coloque as suas ondas para trabalhar. Coloque o seu magnetismo para funcionar. Coloque o seu eletromagnetismo tudo à sua volta e saia dessa mesmice, saia dessa prostração e compreenda a partir de Oiá que você também é vento. Compreenda através de Oiá que você também é movimento. Compreenda através de Oiá que você também é dinamicidade. Quando o empecilho, quando o problema, a doença, a dificuldade, o desemprego, o torpor se apresentar para você, invoca Oiá, eparrê Oiá, chama o vento. Receba essa força que vai vir na tua origem, rompendo tudo,
Sai tirando tudo que está impedindo você de fruir, de chegar onde você quer chegar. Faça isso com sabedoria. Faça isso com Oiá. Axé, Kiansan, Kioiá. Kiansan, Oiá nos abençoe e nos dê muita dinamicidade. Até segunda-feira. Um abraço. Eparre Oiá. Eparre Oiá. Eparre Oiá. Axé.